Para todas as pessoas que leem ou assistem One Piece, uma pergunta rápida para vocês. O que vocês acham do Kaido? Se você pesquisar agora, você vai achar vídeos ou comentários de muitas pessoas opinando que Kaido não é um grande vilão, que ele é um personagem horrível e que principalmente o Kaido é uma fraude. Seja por ele ter toda aquela fama de mais forte e nunca realmente provar isso na obra, na visão de muitos, ou por ele querer algo e não por isso em práticas intensas. Como por exemplo ele querer morrer e tentar se matar se jogando de uma ilha, mas ele não tenta se matar de outras maneiras, como indo lutar com os Yonkou, já que ele procura uma briga séria pra ele. O problema no meio disso tudo é que, mesmo que seja uma opinião sobre o personagem, na hora que vai explicar essa opinião, eu vejo que existe uma leitura muito rasa do personagem, muito distorcida do que realmente foi escrito em relação ao Kaido. Muitas vezes chega a ser um tanto que forçado, quanto que muitas pessoas se cegam pra ver o tanto que Kaido fez na obra pra fazer uma crítica negativa em cima dele, e concluir que ele seja um vilão bosta e que ele é uma fraude completa. E o pior de tudo pra mim é que isso se tornou um consenso geral dos leitores, essa visão distorcida, rasa e com muita ignorância. Sendo sincero, Kaido é meu personagem favorito e não é à toa a foto de perfil dele aqui e lá no TikTok. Então é claro que eu tô em defesa dele, toda crítica negativa sobre ele eu discordo. E muito. Assim que o Kaido é introduzido na obra, é deixado alguns elementos interessantes que caracterizam o Kaido e toda a sua narrativa que mais à frente é mais aprofundada. Como a sua própria depressão, que é mostrada com ele tentando um suicídio consideravelmente raro, que foi se jogando de uma ilha do céu com 10 mil metros de altura. Que de cara, por se tratar de um suicídio, mostra o lado mais emocional do personagem, gerando dúvidas do porquê ele quer jogar sua vida fora dessa maneira. Ainda mais se tratando de Yonkou, que tem muito poder, territórios e subordinados sob seu nome. Mesmo que você diga que prefere vilões mais frios, etc., é inegável que um vilão, como no caso do Kaido, tem um lado mais emotivo ou mais humano, ou deixa ele bem mais profundo mesmo sendo o que ele é. Não como o Doflamingo, por exemplo, que desde criança é um completo arrombado, Kaido é diferente. E fica muito mais intenso ainda quando a gente vê que aquela sua tentativa não era a primeira vez, aquilo já era um hobby dele. E esse momento de suicídio do Kaido se conecta com a primeira frase do narrador: os fortes vivem e os fracos morrem. Kaido não consegue morrer e ninguém consegue matá-lo. E isso, com o momento, passa a ideia de grandeza a ele, pois é essa narrativa que mais se destaca nele. Dele ser o maior, o mais forte, e não é à toa, já que na sua introdução o narrador descreve e explica o tamanho, poder e ameaça que o Kaido é no mundo de One Piece. Um homem com a pele tão resistente que nada podia feri-lo e nem mesmo matá-lo. Uma vitalidade incomparável, uma força tão grande que dentre todos os seres vivos, seja na terra, mar ou ar, ele é a criatura mais forte, sempre aposta no Kaido no 1v1. Esse era o ditado popular. Toda essa ideia de força, soberania, dele ser o maior, faz parte de uma narrativa que o autor colocou em cima do Kaido e que, ao contrário do que muitos acham, isso é sustentado até a sua derrota, mas logo chego lá. E depois de todo esse momento de aura do Kaido, o capítulo fecha com ele dizendo que vai fazer a maior guerra no mundo. E isso é outro ponto interessante que se relaciona com a escrita do vilão e que nos leva ao que ele é hoje em dia. Inegavelmente, essa é a melhor introdução de personagem do mangá. Não só pela forma que o foi apresentado, com ele sobrevivendo de uma queda de 10 mil metros de uma ilha do céu e tacando o terror nos supernovas apenas com sua presença, e o quanto enfatiza o quão poderoso ele é, mas também pelos detalhes que nos é dado inicialmente sobre o Kaido e que mais à frente é aproveitado. Detalhe esses que são o lado emocional do vilão e a ideia de poder que se encaixa com o momento e a citação do narrador de apenas os fortes viverem, e que também se relaciona muito com a guerra, que é outra coisa que representa bem a ideia do Kaido. Tudo se conecta e se encaixa perfeitamente com ele. Em comparação com os outros Yonkous, eles são apresentados de maneiras diretas e bem simples. Eles não teve o mesmo impacto e o nível de detalhe que o Kaido teve. O Oda fez questão de diferenciá-lo e mostrar aos leitores que Kaido, em especial, ele tem muito mais destaque, tanto com os outros Yonkous quanto os outros vilões da obra. E quando você olha a história dele, toda a sua vida, é notável que ele é bem trabalhado na sua proposta e ideia de maneira bem coesa com o que foi introduzido. A história de vida do Kaido, que já ouvi dizerem ser chata por alguns, se aprofunda bem no Kaido e explica o porquê dele ser o que ele é e as suas ideologias. Apesar de eu concordar dela ser curta e rápida, ela ainda assim se encaixa perfeitamente com Kaido. Toda a sua história de vida é totalmente baseada na guerra. Ele viveu sendo um soldado de guerra e mesmo com 10 anos já era o soldado mais forte de seu reino. Pois é,
Ainda criança ele já tinha um título de mais forte em algo. O evento de God Valley, que era uma guerra envolvendo muitas forças ali, ele também estava envolvido, e até mesmo dentro da sua própria tripulação havia disputa entre os tripulantes, já que ninguém lá se davam bem. E por isso existe uma relação muito forte com o Kaido e a guerra, porque isso foi o que ele viveu e construiu o vilão. A guerra fez o Kaido gostar de lutas e da violência, porque ele se via nesse propósito na sua infância. Ele também moldou uma ideologia de que o valor de uma pessoa é definida pela guerra, e é o que equivale à própria liberdade. Pois dentro de uma guerra, tudo é questão de sobrevivência, sem regras, e lá ela revela a verdadeira face e o valor de uma pessoa. E o seu primeiro objetivo quando ele forma a sua tripulação é pôr em prática essa ideia com uma guerra contra os nobres. Kaido quer que esse grupo de governantes veja como é estar em meio à violência e ao mesmo tempo ele quer eliminá-los, porque ele sabe que eles são fracos por viver em meio da paz, não do mundo real que é violento. E fazer isso também seria equivalente à igualdade, porque para o Kaido seria mais que justo colocar um povo governante que são acomodados e estão em paz junto de quem vive a violência por ordens deles. É algo que passa despercebido por muita gente, mas mesmo Kaido sendo um desgraçado completo, ele basicamente luta contra a política, pela igualdade e pela liberdade. Claro que no seu próprio contexto e seguindo a sua própria ideologia. Não só isso, mas o Kaido tenta conceder para si mesmo, por causa de toda a sua experiência com conflitos, o que para ele também é a perfeição de um indivíduo, a própria morte. Toda essa filosofia do Kaido sobre valores de uma pessoa e o que leva alguém a ser perfeito se relaciona totalmente com o vilão e a sua relação com guerra, desde a sua introdução até a revelação de sua história. E a ideia de um ser perfeito também nos leva quando ele se irrita com Barba Branca ter morrido, porque ele conseguiu morrer e chegou à perfeição de uma pessoa, coisa que o Kaido não consegue mesmo tentando contra si mesmo. E a morte do Barba Branca não foi de maneira simples, foi de uma forma que também podemos dizer que foi rara, pegando as palavras do narrador quando o Kaido aparece. Ele morreu dentro de uma guerra contra a marinha, onde muitos deram tiros, o empalaram e atacaram ele de uma vez. Isso é o que Kaido quer pra si mesmo, não uma morte do tipo se jogando do mal, se deixando fraco pra alguém ir lá e aproveitar e matar ele. Ele quer uma morte grandiosa pra si, não uma morte simples. Mas depois de Oden, que foi um oponente que teve bastante impacto na vida de Kaido por conta da cicatriz que marcou ele pela primeira vez, Kaido perdeu a sua felicidade porque o mundo pra ele se tornou sem graça. Não existia muitos oponentes que pudessem realmente alegrar ele em uma luta, um V1 e levá-lo à perfeição. E ele tenta recuperar essa felicidade tentando de tudo, e uma dessas tentativas é justamente uma guerra, que dessa vez não é só contra os nobres, mas uma guerra tão grande que resultaria numa destruição mundial. E ele nem se importaria com isso, porque é isso que ele quer. Mesmo se chamando de o mais forte, de ter conquistado tudo com base na sua própria força, ele se sente insuficiente, o que é reforçado quando ele fica bêbado e fica mais aberto às suas emoções contra o Luffy. Isso levou ele a ficar deprimido e querer alcançar seus objetivos não por algum destino ou situação em que ele acabasse se encontrando, mas forçadamente por sua própria vontade, o que leva ele a tentar se matar, se deixar ser torturado em 40 mil tipos de tortura, desafiar todos os Yonkous e a Marian sozinho, e vendo qualquer tipo de oportunidade dele lutar e guerrear, ele abraça isso, como foi quando ele soube que Barba Branca estaria em Marineford, e mesmo Shanks junto da sua tripulação tentando impedir ele quis lutar contra eles de qualquer maneira. Como também foi quando Big Mom foi até Wano, e mesmo Kaido dizendo que não estava preparado e que lutar com ela traria uma guerra intensa, ele ainda assim quis matar ela de qualquer jeito. E isso já refuta completamente a ideia do Kaido ser um covarde ou uma fraude, pois toda a sua vida foi ele inteiramente lutando, fazendo guerra, desafiando forças poderosas do mundo de One Piece sozinho e conquistando tudo à base da sua própria força. A fandom taxa ele de covarde por conta da luta do Oden, mas vale lembrar que quem queria primeiro atacar na covardia era o próprio Oden, e ele fica surpreso e admite que não planejava uma luta intensa contra o Kaido. E de fato, a luta do Oden foi injusta por conta da distração no momento, mas o próprio Kaido reconheceu e se sentiu mal por isso, tanto que logo depois ele ainda matou a velha por conta dessa trapaça. Kaido não viu que Oden estava sendo distraído, e ele naquele momento fez um ataque muito rápido por conta da surpresa que ele teve pela força do Oden que marcou ele pela primeira vez na sua vida. Da fama de mais forte, o invencível, aquele que você deve apostar no 1v1, não é à toa. É com base nos seus próprios feitos que ele teve na sua vida, e também não é à toa que sua recompensa é baseada nisso. Tanto que dentro da novel do Ace, que é um material canônico, o Skur, que era um nerd obcecado por
por piratas, ao analisar os Yonkou, faz uma comparação entre o Kaido e o próprio Barba Branca, e que baseado em feitos e a vida de ambos, Kaido era provavelmente o mais forte no combate 1v1, isso porque ele é a criatura mais forte viva. Então dizer que ele é uma fraude não faz sentido nenhum. Diferente de outros personagens, a obra frequentemente reforçava o Kaido estar muito acima aos demais personagens. Exemplo é o Zoro citando ele como o homem mais forte do mundo, ou o autor intitulando um capítulo do mangá de A Ilha do Mais Forte, fazendo uma clara menção ao Kaido, um dos almirantes que afirmava não ir em um ano justamente pelo próprio Kaido. E isso inclusive lembra uma fala bem interessante do Orochi, onde ele dizia que não importava se a marinha e o governo se juntassem contra ele, porque ele tinha o Kaido ao seu lado. Sendo essas falas verdadeiras ou não, isso ainda é o quanto a obra tenta passar e reforçar a ideia do Kaido ser o mais forte, ou que sua força tem um maior destaque em comparação aos outros personagens. Isso se torna consistente essa narrativa dele, e quando a gente vê o Kaido em cena, mostrando o que ele é capaz, ele é definitivamente um monstro. E é muito foda isso dele, pois se encaixa com toda a escrita do personagem, sobre os fins de uma guerra e decidir o valor de alguém e apenas os fortes viverem. Isso remete à sobrevivência do mais forte, que é o Kaido, a criatura mais forte. É muito interessante o quão complexo é o Kaido e sua filosofia sobre guerra, morte, etc. Tudo isso fica ligado ao personagem e fica tão claro ao longo que a obra explora o vilão, e além de ser um personagem muito bem trabalhado, ele ainda é um GOAT em cena. Sério, como não gostar do Kaido? Kaido de fato é um vilão muito foda e bem complexo, que prometeu e entregou muita coisa no mangá na sua escrita e nos seus feitos de maneira bem coerente. Kaido consegue ser o melhor vilão de One Piece e o melhor dentre os Yonkous. Com todo o trabalho que o Oda teve com ele, eu acho que ele merecia ter uma visão melhor pela fandom, porque, de verdade, puta personagem foda. Enfim, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, porque deu um trabalhão montar esse roteiro e principalmente editar esse vídeo, então eu nem sei se está tão bom assim pra vocês. Então eu espero de verdade que esteja tudo certo e explicado aí, então como incentivo pra mim continuar, dá um likezinho aí no vídeo e se inscreve aqui pra ter mais vídeos por aqui. E perdão pelo sumiço de um mês depois daquele primeiro vídeo, inclusive caralho, muito obrigado pelo engajamento que teve nesse vídeo, eu real não esperava isso. E toda a galera que se inscreveu aqui, obrigado e, de novo, perdão pelo sumiço. Eu tive muitas complicações para ficar postando vídeo longo aqui no YouTube, mas eu vou tentar manter uma frequência melhor agora. É isso, então, e até. Tchau.